A missão do Sr. Black e da Uma Nova Humanidade é sempre reunir informações ou abordar temas que sirvam como alerta ou plantar sementes de conhecimento para todos aqueles que buscam se entender ou entender melhor o mundo ou a sociedade que vivemos. Juntamos, organizamos e distribuímos informações. Entender, acreditar e compartilhar é algo individual de cada ser. Tem mais perguntas, se você quiser responder. O Mano Suave e o Santos de Deus pergunta como ou do que depende a união das 24 consciências. Do que depende, é isso? Do que depende a união das 24 consciências? Como elas se unirão? Como isso pode acontecer? Então, no livro de Ramatã, tem lá o download lá na comunidade, tá na página lá no Facebook, procurem lá, tá lá. Né? E tem o vídeo também no canal do Arauto dos Intervenientes, o livreto A Humanidade que Começa. Eu vou ver se eu consigo passar o link aí no chat para vocês. Se eu não conseguir, depois vai estar na descrição do vídeo, a Amanda coloca lá para vocês estarem vendo. Isso é um complexo, cara, de ações, né, que você deve estar executando, e as pessoas que estão interessadas em estar fazendo esse processo de união não necessariamente precisam estar todas próximas, morar na mesma cidade, na mesma rua, no mesmo bairro. Você pode ter uma pessoa que está tão interessada em fazer isso quanto você, que mora no Japão, porque vocês vão unir as suas consciências, vocês não vão unir os seus corpos, né? Vocês vão unir as suas consciências. Mesmo que a pessoa estivesse num outro ponto do universo, vocês uniriam as consciências. Então, como consciência é onda, é energia, ela está flutuante, ela está aí pelo espaço, está aí pelo cosmos, está aí pela realidade. Né? Então, vocês vão procurar unir isso. Não quer dizer que você vai deixar de ser, por exemplo, o Zezinho, e a pessoa vai deixar de ser o Huguinho porque vocês uniram a consciência numa só. Não. Vocês vão unir as consciências, vocês vão trocar informações, vocês vão trocar experimentações, vocês vão trocar todas as ações que vocês estão vivendo entre si. Aí é onde você tem que eliminar principalmente porque não adianta nada você querer unir a consciência com outros 24 seres de dualidade, cada ser dentro da sua dualidade, da sua conveniência. Isso nunca vai acontecer, porque cada um julga as experiências, as coisas que chegam a si de uma maneira diferenciada, então não tem como ter unidade nisso. É impossível, é uma multiplicidade. Né? Então existem os conflitos. Então vocês têm que, primeiramente, antes de trabalhar para unir consciências, vocês têm que trabalhar a sua consciência. Eliminar a dualidade, trabalhar a integridade, né? Você vai se tornando um ser cada vez melhor, e através desse ser cada vez melhor, você vai atrair, não por escolha. Você não vai dizer, eu vou me unir com 23 pessoas, aquele, aquela lá. Você não escolhe isso. Através da sua evolução, você vai atrair outros seres, né, viventes, dentro da mesma condição existencial, né? O cosmos vai interagir para que isso aconteça. Você vai atrair outros seres no mesmo nível vibracional e as coisas vão fluir de uma maneira tão natural, porque vocês já estão trabalhando isso dentro de vocês, que essa união se torna praticamente, né, dentro de alguns exercícios, algumas situações que estão explicadas, detalhadas lá no livro, porque são muitas informações. Não adianta querer explicar aqui para vocês em 10 minutos, né, um livro de 8 capítulos, de quase 200 páginas, né, que coloca de forma clara, objetiva, o que é para ser feito, e vem com todo um conteúdo vibracional de um ser interveniente que passou a mensagem. Que isso é o principal, é isso que faz a diferença. É o conteúdo vibracional que tem dentro das informações que estão ali. Então eu não posso pegar as minhas palavras, traduzir isso, porque eu vou estar distorcendo esse conteúdo vibracional e vocês vão estar recebendo essa informação de uma maneira errada.
Então, ou faz o download do livro gratuito lá, perde um pouquinho do dia, todo dia, lê um pouco, ou vai lá nos vídeos lá. Eu vou terminar essa série ainda, ela não está terminada, são 8 capítulos, eu acho que já tem 5 prontos, já dá para vocês acompanharem bem, né? E o resto vocês continuam com a leitura, que vai estar disponível lá para download. Dá uma procurada lá na página do Arauto dos Intervenientes. Tem a pergunta da Estela, que eu achei uma pergunta muito boa para o assunto de hoje. Ela perguntou: você disse que os arcontes estão em vibrações superiores. Como? Se eles manipulam e escravizam as outras raças. Aí, nós julgamos, né, a dualidade bom ou mal. Então aquele ser que manipula, que escraviza, ele é mal. E aquele ser que é bonitinho, que ajuda, que faz, é o bom. Lembra que eu falei que dentro da unicidade, dentro das outras espécies que estão em outro plano evolucional, em outro plano existencial, não existe isso, existe unicamente propósito. Da mesma forma que, por exemplo, são consciências livres, né? Nós somos consciências escravizadas, consciências aprisionadas. Nós temos a ilusão do livre-arbítrio, mas desde o momento que nós encarnamos nesse planeta, nós já temos o nosso livre-arbítrio restrito, que nós já não podemos fazer o que nós quisermos, nós já estamos presos dentro desse corpo de carne que nos traz uma infinidade de limitações, tá? Dor, fome, sede, frio, calor, um emaranhado de emoções, um emaranhado de sentimentos que ninguém ensina pra gente como a gente vai vivendo. A gente passa a nossa existência inteira aprendendo a lidar com nós mesmos, né? A entender nós mesmos, a entender esse monte de coisa que acontece aqui e aqui dentro, né? Agora, esses seres não. Então, eles optaram, né, por serem consciências livres, a viver uma experimentação na dominância de outros seres, na dominância de outros sistemas, na manipulação de realidade, na construção de realidades e etc. e tal. Da mesma forma que hoje nós temos os seres da luz que decidiram viver uma experiência de servir, uma experiência de liderar, uma experiência de ajudar, uma experiência de se dedicar ao outro e etc. e tal. Mas nada impede que daqui 10 minutos ou daqui 1 trilhão de anos, isso se inverta. Os seres hoje que são considerados os seres da luz decidam viver um outro tipo de experiência qualquer, porque eles têm a eternidade à disposição deles, e eles decidem falar, cansei de ser legal, agora eu vou ser ruim, agora eu vou fazer outra coisa. Não ruim, né? Mas eu vou fazer outra coisa. Né? E aqueles que estavam na dominância desistem de viver isso. Beleza, já aprendemos tudo que tinham que aprender com isso. Na dominância nós aprendemos o quê? Isso serviu ao nosso propósito? Experimentamos? Legal? Pronto, agora vamos fazer outra coisa. É isso que o ser humano, que o humano da Terra, dentro das nossas limitações, das nossas crenças, das nossas manipulações, fomos condicionados e adestrados, igual o cachorrinho, desde quando a gente nasce, a acreditar em determinadas situações, determinadas coisas. Então, para ser bom é isso, para ser legal é aquilo, para fazer o certo é isso, para fazer o errado é aquilo, porque se chover molha, se fizer calor é sol, e eu não posso pegar chuva porque senão eu fico doente, mas eu não posso pegar sol também, que senão me faz mal, e assim vai. E nisso nós vamos distribuindo essa dualidade para tudo. Então, elimine a dualidade. Esse é um primeiro passo. Quando você começa a enxergar o mundo através dos olhos da unicidade, e muita coisa começa a ficar diferente. Você começa a ver situações diferentes. Mas aí, Sr. Black, você está dizendo então que se não tem bom nem ruim, aquele cara que está matando um monte de gente na rua, então ele é legal? Ué, ele é um ser que ele veio para viver essa experiência. Ele vai responder por isso nos campos vibracionais. Aquilo que fala que aquilo que você faz, você é responsável por tudo que você faz. Você, ou seja aqui nesse plano de existência, ou seja nos próximos, você tem uma carga que você leva energeticamente. Então, se você está vibrando baixo, você sempre vai estar caindo em projetos planetários de baixa vibração. E se hoje você é o dragãozão que está comendo todo mundo, está matando todo mundo, está pisando em todo mundo porque você pode fazer isso, quando você for para outro projeto planetário, você vai ser a vítima que vai estar sendo pisoteada por outro dragãozão maior que você. Agora, se você está vibrando mais alto,
você vai para um outro projeto planetário que você também vai encontrar com seres que vibram mais alto que você e vão estar te incentivando a evoluir cada vez mais. É assim que funciona, é propósito. Não dualidade, não julgamento. Mais perguntas? Eu acho que são essas perguntas que as pessoas ainda estão questionando sobre as 24 consciências. Você poderia explicar melhor? Eu acho, no meu ver, deixa eu falar o que eu entendi. Eu entendi que são 24 consciências na mesma frequência. Elas estão completamente harmonizadas entre si, vibrando na mesma frequência. Por isso que é difícil de acontecer. Não é que são 24 pessoas despertas, mas são 24 consciências trabalhando em prol do mesmo objetivo, na mesma frequência e in tune, né? Em perfeita harmonia frequencial. É isso que eu entendi. Você pode explicar melhor para o povo do chat, que as pessoas estão perguntando. Então, são isso. São 24 consciências. Você não vai perder a sua individualidade. Você não vai deixar de ser a Amanda, como eu não vou deixar de ser o Sr. Black. Porém, as nossas consciências e o nosso nível vibracional ele vai estar completamente alinhado e unificado. Então, por exemplo, o que eu pensar aqui vai ser o pensamento que você vai ter aí. E por isso que não existe mentira, não existe manipulação, não existe interesse, não existe posse, não existe escravidão, não existe predação, não existe nada disso. Entendeu? São 24 consciências unidas em forma de vibrar energeticamente e de evoluir todo um planeta, toda uma situação. Então, se você cria uma célula de 24 consciências, você consegue estar transmitindo isso através de nível vibracional para outros seres, você vai contaminando isso. Por isso que ele disse que quando um grupo de 24 consciências aqui no planeta Terra conseguir fazer essa perfeita união, todo o planeta vai ascender para a quinta dimensão. Todo o planeta. Não só esses 24 seres. Porque isso se torna uma onda vibracional cada vez mais que vai expandindo e vai contaminando. Né? Os níveis energéticos, eles causam isso. Se você consegue vibrar numa frequência mais alta, às vezes você não precisa ir num lugar, sentar e ficar falando, espalhando verdade e fazendo as pessoas querer te ouvir. Não, você simplesmente passa. Onde você passa, você emana a sua energia, você contamina o ambiente com essa emanação energética e que consegue emanar aí por, às vezes, quilômetros a sua emanação energética e outros por metros. Né? Depende do seu nível evolutivo, do seu nível vibratório. Você contamina tudo que está ao seu redor com essa energia e aí você, né, fez o seu trabalho. As outras pessoas vão receber isso. Às vezes você não chega num ambiente que o ambiente está tão carregado energeticamente, negativamente, né, de energia negativa, que só de você chegar lá você já não sente alguém que está nesse ambiente, que está vibrando nessa situação, nessa condição energética negativa e contaminou todo aquele ambiente. Em contrapartida, tem outros lugares que você chega e a energia está tão boa que aquilo te enche de felicidade, te enche de alegria, você vibra com isso, aquilo faz você crescer. Né? É alguém que está ali dentro também, mesmo inconscientemente, mas está vibrando energeticamente, esse ambiente está contaminando toda essa energia. Então, quando as 24 consciências se unirem, né, são planetárias. É aquilo que eu falei, detalhes explicadinho, direitinho, com a vibração do ser original que passou a mensagem, que ditou a mensagem de forma correta, todos os procedimentos como é feito, a humanidade que começa. O link para download vocês acham fácil na internet. Se não quiser ter dor de cabeça por procurar, vai na página do Arauto dos Intervenientes, caça lá o livreto A Humanidade que Começa, baixa ele, vai no canal do Arauto, tá lá os vídeos também, que é a leitura exata de tudo que está ali. Né? Acompanhe esses vídeos e vocês vão ter explicadinho item por item. Eu não posso assumir a pretensão de assumir o lugar de Ramatã e passar para vocês esse complexo vibracional de energia, porque eu não tenho a energia dele. Né? E eu falo isso para vocês porque, como eu fiz a leitura do livro lá, eu senti, né, essa vibração, eu senti a energia, né, que aquele conteúdo passa para a gente. Né? Então, vão lá, vocês vão entender o que eu estou falando. É muito diferente do que eu querer pegar com as minhas palavras
e passar para vocês a informação. Seria até leviano da minha parte fazer isso. Eu me colocar numa posição que não é a minha. A minha é de distribuir informação, distribuir o conhecimento, passo as fontes de tudo que eu sei. Eu nunca fico colocando isso como, é meu, eu que criei, o ser alienígena lá, o Grey Colup, veio falar para mim, ele me chamou no cantinho e buzinou na minha orelha, entendeu? Porque o uraniano veio ali, sentou do meu lado, aqui nós tomamos um café e ele falou para mim, entendeu? Muito pelo contrário, eu tive as minhas experiências de contato, tenho, porém, tudo eu vou pesquisar, tudo eu vou atrás, e tudo que eu disponibilizo lá nas minhas páginas, eu coloco as fontes, eu coloco de onde veio, eu coloco como funciona, do que veio, por que veio. E antes de eu colocar lá, eu sempre dou uma olhada, dou uma pesquisada, porque eu tenho um compromisso com a integridade, aquilo que eu falo para vocês. Se eu quero um mundo melhor, se eu quero uma realidade melhor, eu tenho que começar a fazer isso primeiramente por quem? Por mim. E através disso, eu vou espalhando sementes e vou tentando contaminar as pessoas com esse mesmo pensamento de procurar se tornar melhores, vibrar maior, ter integridade, humildade, simplicidade, que são os pilares aí da nossa ascensão. E com isso, quem sabe uma hora, todo mundo está ligado aí em consciências e a gente consegue fazer esse planeta subir para a quinta dimensão e acaba esse monte de palhaçadas, guerras, divisões, fomes, e a gente consegue se tornar realmente uma espécie planetária, não esperar vir uma grande tragédia para unir a humanidade, e sim nós nos tornarmos melhores e unidos agora. A gente não precisa de tudo isso. Nós estamos aqui para ascender, para sermos melhores, para experimentar, para compartilhar, e não para acumular, para ter, para discriminar, para julgar e fazer toda essa bandalheira que nós fazemos. A Estela perguntou se os seres arcontes estão acima das consequências. Negativo, nenhum ser está acima das consequências. É aquilo que eu disse. Eles estão num nível vibracional, num nível existencial, muitas vezes maior que o nosso, mas acima deles também tem seres que estão acima. Então, os planos dimensionais, os planos da existência são múltiplos, né? E dentro da experiência, dentro daquilo que toda a energia da criação fez, eles também, né, vão passar pelos seus processos. Né? É aquilo que foi dito, eles vão viver um período de experiência da dominância, depois eles vão compensar esse período numa outra fase de experimentação, fazendo uma outra coisa dentro da existência. Acabou. Então é tudo troca. Todas as energias, elas se reciclam, elas são trocas, as energias elas se transformam. Nada de ciclo sem fim. Né? A energia ela é infinita. Então ela apenas vai transformando e moldando outras realidades. Então, da mesma forma que hoje nós estamos aqui nesse corpo, nessa existência, nessa densidade, isso aqui vai ser reciclado e vai virar uma outra coisa no futuro próximo. Ok, bacana. Você pode continuar se você quiser. Eu acho que não tem. Não tem a pergunta do Luiz Paulo, né? Ele perguntou se a hierarquia em si não seria uma forma de dualidade. Então, a hierarquia em si, dentro da visão humana da hierarquia, ela é completamente ligada à dualidade. Porque quem julga você superior hierarquicamente, entendeu? A não ser que seja a dualidade. É a dualidade que faz isso. Nós temos essa visão, né, de julgar tudo sobre qualquer coisa, todas as situações. O conhecimento ele é diferente de sabedoria, e não é necessariamente dependente um do outro. Tem pessoas que acumulam conhecimento a vida inteira, só que não sabem transformar essa sabedoria e aplicar. E tem pessoas que não estudam nada, mas são tão sábias e aplicam de forma tão natural e espontânea essa sabedoria que transformam as realidades ao seu redor. Né? Então, o julgamento em todas as suas formas, né, ele te coloca numa posição dual, e tudo que é dual trabalhado dentro de cada um. Aquilo que é bom para mim é ruim para você, aquilo que é legal para você, para mim é chato. Eu me considero superior em você em tal coisa, você se considera superior a mim em tal coisa, sendo que nós podíamos, sermos, né, compartilharmos as nossas experiências, as nossas situações, as nossas realidades e criar uma realidade totalmente diferente com a união das nossas consciências. É isso que os intervenientes, é isso que Haden, da lei do Uno, é basicamente isso que eu venho entendendo desses anos aí, que eu estou dedicado a esse trabalho de espalhar. Né?
Não tem mais perguntas. Se você quiser continuar, quiser concluir o de hoje, né, que você falou que só queria ficar 2 horas, você aí que sabe. Vamos lá. Então vamos continuar com a leitura aqui. O questionador, né, ele pergunta, né, você mencionou que as pirâmides foram uma consequência disso. Você poderia expandir um pouco sobre? Vocês foram os responsáveis pela construção da pirâmide? E qual o propósito das pirâmides? Aí o Haile responde: as maiores pirâmides foram construídas por nossa habilidade no uso das forças do Uno. As pedras estão vivas. Nunca foi assim entendido pelas distorções de mente, /corpo, /espírito de sua cultura. Os propósitos das pirâmides eram 2. Então, o que ele está dizendo aqui? Né? Humanos, né, nossa cultura, ela vê a pedra como uma pedra, um ser inanimado, né, um objeto, uma coisa que... Né? Mas tudo que é feito de energia e tudo que compõe a nossa realidade, né, tem vida de forma vibracional. E se você tem, né, conhecimento disso, dentro da, que nem ele, né, que eles têm conhecimento das forças do Uno, por conhecer as forças do Uno e saber que tudo é Uno, tudo é energia, eles conseguem interagir com as frequências vibracionais dessas pedras e transformar essas pedras, essa realidade dessas pedras, numa outra coisa. E é o que eles fizeram. Ele vai explicar um pouquinho mais sobre isso mais à frente no texto. Aí ele aborda os propósitos. Ele disse que eram 2. Primeiramente, em ter um local de iniciação apropriadamente orientado para aqueles que desejavam se tornar canais purificados ou iniciados para a lei do Uno. Então você se tornaria, né, você purificaria suas energias, você tiraria, né, as complexidades e os paradoxos do seu mental, e você se tornaria um canal apropriado para estar recebendo essas influências, né, dessas entidades, dessas energias, e aí com isso, né, continuar esse trabalho, continuar esse desenvolvimento da lei do Uno, as curas pelos cristais e etc. e tal. O 2. Nós desejávamos, então, guiar cuidadosamente os iniciados no desenvolvimento de uma cura das pessoas que eles buscavam auxiliar e do próprio planeta. Então, vocês viram que essa contaminação de energia curativa não era unicamente para o benefício da pessoa, mas para servir as outras pessoas a quais ele tinha contato, e através dessa emanação de energia, da propagação da energia através dessas curas e com essas pessoas, também contribuir energeticamente com o planeta. A pirâmide após pirâmide, carregada pelo cristal e pelo iniciado, foram desenvolvidas para balancear a entrada de energia da unacriação, a energia da fonte que vem do nosso planeta, com muitas e múltiplas distorções da mente, corpo, espírito planetária. Então, aquilo que ele falou, hoje nós somos 7 bilhões de consciências, cada consciência interagindo dentro da sua dualidade, dentro das suas conveniências, dos seus julgamentos. E as pirâmides, elas recebiam essa energia planetária, essa energia do cosmos, e balanceavam isso, distribuíam essa energia de forma igualativa, né? E equacionada para todos no planeta. Neste esforço, nós somos capazes de continuar o trabalho que irmãos de dentro da Confederação efetuaram através da construção de outras estruturas portadoras de cristal. Então você vê que ele se refere novamente a outros seres que interagiram e construíram outros tipos de estruturas que não eram pirâmides, mas que assim, a forma de atuação energética dos cristais basicamente era a mesma, e assim completaram um anel, se você desejar, destas em torno da como de instrumentos, né, em torno da Terra inteira. Além das pirâmides, outras estruturas também foram criadas portadoras desses cristais em torno de todo o planeta. Ele fala mais à frente que naquela época de 1981 ali, descobertas algumas, não todas, mas ele fala que existe algo em torno de 53 pirâmides espalhadas aí por todo o planeta. Alguém quer comentar alguma coisa no chat?
Quer falar alguma coisa sobre isso? Deixa eu ver, não tem ninguém falando nada ali, deixa eu olhar. Pegou o bonde andando, Marli? Vai acompanhando. Depois você assiste o comecinho para você poder entender onde nós estamos. Tá, não tem nenhuma pergunta. Peraí, Amanda está dizendo uma criança. Não é pergunta. Então eu vou continuar aqui. O questionador faz uma outra pergunta. Você poderia mencionar, houve originalmente uma pedra no topo da pirâmide? Do que ela era feita e como vocês moveram os blocos pesados para construir a pirâmide? Qual técnica foi usada? Aí é onde vai entrar o segredo de Tostines. Quem é mais velho sabe, né, o grande dilema do segredo de Tostines, né? Mais porque era fresquinho ou era fresquinho porque vendia mais? Aí essa pergunta que não quer calar, né? Como que foi construída as pirâmides? Agora, a primeira questão, portanto, é a pedra do topo. Nós iteramos a falta de importância deste tipo de dado. Constantemente, quem vai ler a leitura completa, porque eu fiz resumo, né, dessas 4 sessões. Então tem mais informações aí dentro. Quem lê o livro, ou quem ouviu o audiolivro lá no canal, cada pergunta que o questionador fazia, às vezes a entidade Ra, ela dava umas pauladinhas assim na pessoa, porque ele fazia perguntas que eram referentes à sua conveniência pessoal, à sua distorção mental, né, à sua curiosidade. E não, de fato, que isso ia servir para um conteúdo, né, vibracional interessante ao livro. Mas ele não se negava a responder. Mas na sequência ele respondia, né? Então, nós iteramos a falta de importância desse tipo de dado. Não tem importância nenhuma, mas a assim chamada Grande Pirâmide tinha 2 pedras no topo. Uma foi nosso projeto e era de pedaços menores, cuidadosamente fabricada com o material do seu planeta, que vocês chamam de granito. Foi fabricado por propriedades cristalinas e para o fluxo apropriado de sua atmosfera, via um tipo do que vocês chamariam de chaminé. Né? Da mesma forma que entrava energia, essa pedra de cima ela servia como uma chaminé, ela servia como uma descarga energética daquilo que estava dentro. Né? Então você lembra que eles tinham pessoas lá dentro que eles queriam transformar em canais purificados? Então isso servia para eliminar, né, essas impurezas que estavam nas energias. Nós, como um povo, deixamos a sua densidade. A original foi tirada e uma mais preciosa foi substituída. Então eles tiraram, né? Você vê os sacerdotes lá da época não estavam nem aí para o que o Ra estava ensinando. Eles estavam só vendo como manipular essas situações aí às suas conveniências e transformar aquilo numa religião, numa doutrina. Então, quando os aspas, né, os seres se retiraram, os deuses se retiraram, então eles falaram, peraí, vamos tirar essa pedra de granito aqui e vamos colocar uma pedra mais preciosa, uma coisa mais ostentante para chamar, né, a atenção aí das pessoas e mostrar o nosso poder, né? Ela consistia em parte de um material dourado, ou as propriedades da pirâmide, como vocês a chamam, de nenhuma forma. E foi uma distorção devido ao desejo de uns poucos ordenarem o uso da estrutura como um lugar apenas da realeza. Se fosse apenas uma coroa para falar, não, aqui ó, é só os faraós, só o pessoal da nobreza que pode entrar. Aí o questionador, de novo, como os blocos foram movidos? Será que eu leio? Vocês querem saber como que os blocos foram movidos? Acho que é o capítulo, hein? O que você acha, Amanda? Eu leio. Eu acho que continua. As pessoas estão bem interessadas no assunto das pirâmides, né? Eu acho que seria legal essa parte aí, pelo menos, né? Chegar e acabar, né? Novela de papel, né? Folhetim era assim, deixava um hook, né?
Parava no bem bom. Deixar no ar, né? Olha, daqui uma semana a gente volta, e aí eu vou falar como que os blocos foram movidos. Quem quiser saber, vem assistir, né? Ó, que maldade. Mas vai ser legal porque tem muita informação. No final, eu vou falar alguns dos assuntos que somente o livro 1 aborda, tá? Que vocês já vão ficar loucos para dar continuidade à leitura aí por conta de vocês ou de estar acompanhando os próximos hangouts sobre isso aqui. Então, esse de mover as pedras é de menos. Tem muita coisa bacana lá. Então, vamos lá. Você deve imaginar a atividade dentro de tudo que é criado. Ao lance da energia, né? A energia é, apesar de finita, comparada ao entendimento e distorção de suas pessoas. Este é um ponto óbvio, bem conhecido por suas pessoas, mas pouco considerado. Esta energia é inteligente, hierárquica. Né? Muito como seu complexo mente/corpo/espírito habita em uma hierarquia de veículos e retém, portanto, a cápsula ou forma ou campo de cada corpo balanceado ou ascendentemente inteligente, assim também é como cada átomo de tal matéria como a rocha. Interessante isso que ele falou aqui. Vamos para ver o entendimento? Muito como o seu complexo mente/corpo/espírito, habita em uma hierarquia de veículos e retém, portanto, a cápsula ou forma ou campo. Então a energia ela retém a forma daquele corpo, daquele ambiente onde ela vai habitar. Então, ou seja, a energia que constitui a minha matéria me deu a forma que eu tenho hoje. Não foi muito bem acabada, mas é a forma que eu tenho hoje. Né? Vacilar um pouquinho, mas eu né? Esse de ser humano, a minha essência habita este corpo e, portanto, eu consigo interagir com todas as facilidades que este corpo me dá. Correto? Entenderam isso? Então, se essa energia está contida dentro de uma forma, de uma rocha, então essa energia ela vai se comportar como o quê? Como uma rocha. Ela vai ficar inerte, imóvel, inerente a tudo que acontece durante milhares e milhares de anos da sua experimentação. Estão me vendo ainda ou caiu? Está me ouvindo, Amanda? Sim, estou ouvindo. Caiu por 1 minuto e voltou, rapidinho. Ah, porque eu dei uma olhadinha ali, eu estava meio congelado, aí apareceu, parece que já caiu da minha câmera. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Como o Ra, né, uma entidade de sexta densidade, tem plenos conhecimentos de que tudo é energia, tudo é uno, e ele sabe que aquela forma, daquele ser, é uma forma temporária, e que se ele manipular aquela energia, aquilo que está dentro, ele consegue interagir com a inteligência da energia que está habitando aquilo ali, e fazer aquilo se transformar conforme a sua vontade, conforme o seu pensamento. Falar com aquela inteligência, aí ele está explicando. Quando se pode falar com aquela inteligência, a energia finita da rocha/corpo física ou química é colocada em contato com aquele poder infinito, que reside nos corpos mais bem sintonizados, sejam eles humanos ou rochas. Então ele falou, se alguém que manipula essa energia, que tem conhecimento dessa energia, seja rocha, animal, que seja, mas que tenha conhecimento, que saiba o que está fazendo, consegue transformar aquela outra energia inerente numa outra coisa. Então, se eles conseguem fazer isso com uma rocha, imagina o que eles fazem com todo o resto da realidade ao redor deles. Qual é o poder de transformação, de criação de realidade? É aí onde entra o poder de manipulação dos seres arcônticos também, nessa situação onde criaram toda a matrix holográfica e onde criaram os níveis e níveis da prisão aos quais nós estamos sujeitos até hoje, mas que estão se abrindo, se liberando. Isso é assunto mais para frente. Continuando. Com esta conexão feita, uma solicitação pode ser dada. Olha lá.
Ele fez o pedido da conexão da energia com a rocha, no que ele quer que aquela rocha se transforme. A inteligência infinita da rochosidade se comunica com seu veículo físico e aquela divisão e movimento que é desejado, e então realizado através da disposição do campo de energia da rochosidade, dá finitude para uma dimensão que nós podemos conveniente chamar simplesmente de infinidade. Desta forma, aquilo que é requerido é realizado, devido à cooperação de entendimento infinito do Criador habitando na rocha viva. Né? Então, ou seja, eles moldaram aquela realidade, fizeram aquela rocha interagir, vibrar. Então, tem uns vídeos na internet, depois eu vou colocar os links também, que vocês veem que através do som, né, da vibração sonora, né, de uma vibração energética sonora, fazem pedras levitarem, pedras de N tamanhos, N situações. Tem um outro experimento também com gotículas de um líquido, que além de fazerem eles levitarem, eles ficam fixos no ar e eles assumem, né, a forma redonda. Aí é onde a gente entra também, acabando com as teorias de terra plana, né? Então, assume essa forma redonda, essa forma esférica, né? E tem um outro vídeo também de uma companhia japonesa que, através da vibração sonora, conseguia também, além de levitar objetos, porque você levitar com energia sonora, igual nos outros vídeos ali, estava fácil, né? Só que o objeto ficava estático, parado. Essa outra tecnologia japonesa, o que eles estavam fazendo? Além deles levitarem o objeto, eles estavam dando direção. Estavam movendo esse objeto para todas as direções possíveis, para onde eles queriam que aquele objeto fosse, através de vibração de energia, da energia sonora. Desta forma, aquilo que é requerido é realizado devido à cooperação do entendimento infinito do Criador habitando na rocha viva. Isto é claro, o mecanismo pelos quais muitas coisas são realizadas e que não estão sujeitas aos seus meios atuais de análise física da ação e distância. Olha aí, ele acabou de responder. Todo mundo já deve ter assistido documentário sobre as pirâmides do Egito. E dizia-se o seguinte: na região onde foram construídas as pirâmides, não existia rocha, granito suficiente para a quantidade, né, de construções que era necessário ali. E que essas pedras, elas foram movimentadas por quilômetros, e às vezes centenas de quilômetros. Ok? Então, o que acontece? Como que eles trouxeram? Né? Por que eles trouxeram? Aí é onde nós, dentro das nossas limitações tecnológicas, limitações de conhecimento, de compreensão, de julgamento, de dualidade, etc. e tal, queremos explicar, né, como isso ocorreu, como foram construídas essas pirâmides, né, dentro daquilo que a gente entende de capacidade, de leis da física. E ele já acabou de falar que a nossa análise das leis da física, ação e distância, não se aplica, porque nós não temos o conhecimento do sistema vibracional, da lei do Uno, de como interagir com a energia, com aquele ser energético, né, que ele chama de rocha viva, né, e como ele movimentou tudo isso. Então vamos lá. Aí eu fiz até uma nota aqui na minha observação, né, que obviamente uma interação tecnológica entre as diversas energias operantes e algumas desconhecidas por nós, porque nós não conhecemos, que não existe. Albert Einstein deu uma frase maravilhosa, que ele disse que o universo tem o tamanho do conhecimento de cada um, né? Então, quanto maior é o seu conhecimento, maior é o seu universo. Quanto menor, né, menor. Mas algo está relacionado à vibração da densidade das rochas, e existe o vídeo, né, sobre o som e o movimento das pedras. Então vai estar no link da descrição isso daí, tá bom? Alguém tem pergunta lá no chat? Ou eu posso continuar para a próxima? Não tem pergunta, mas eu queria expor uma coisa, que eu não sei se você conhece a Maria Pereda, mas ela fala justamente disso, da interação, de como os antigos, digamos assim, eles usavam a energia sonora, por isso que em várias
regiões onde tem pirâmides, como agora que ela está indo no final do ano, no meio do ano, ela está indo para o Chile, eu acho, e eles em Paracas, eu não sei o nome da cidade, mas ela tem um complexo de templos, né, com pirâmides, e existe uma praça em forma de ômega, e ela explica como aquela praça provavelmente foi construída para que fosse trabalhada essa questão sonora, que a energia deles, que eles usavam, era exclusivamente energia sonora, e não energia fotônica ou energia magnética, como nós pensávamos no passado. Só essa observação mesmo, que eu achei muito condizente com o que a Maria Pereira faz. Lembrando que ela tem canal aqui no YouTube, tá, gente? É só pesquisar Maria Pereira e vocês vão encontrar lá vários vídeos e lives maravilhosas. A única coisa que ela não acrescentou é você mover a rocha através da energia da vibração sonora. Isso é fácil. Agora, o que ela não disse foi como que essas pedras foram moldadas, né, para se tornarem os blocos, né, tem os cortes, etc., vamos dizer assim, entre aspas, milimétricos que elas têm. Porque, além deles interagirem para poder criar o transporte, eles também moldavam, através da mesma vibração, esses blocos, e os tornaram no tamanho, na proporção, no corte, no encaixe que era necessário, que eles precisavam para fazer acontecer, para construir. Aí o questionador ele vai fazer uma pergunta muito interessante, que eu acho que tem pessoas até que já pensaram nisso, né? Mas ele vai fazer essa pergunta bem bacana, né? Eu vou dar continuidade na leitura aqui. A pirâmide, então, foi construída pela ação mútua de muitos do seu povo? Aí o Ra responde: as pirâmides que nós pensamos / construímos, construídas a partir de formas pensamento, criadas por nosso complexo de memória social. Então, quem está acompanhando desde o início sabe que é basicamente uma civilização inteira unida através de um complexo de memória social e se identificam aí através da nomenclatura Ra. Entendeu? Aí ele pergunta, então, a rocha foi criada ao pensar no lugar, em vez de movida a partir de outro lugar. Isso está correto? Aí aí o Ra responde: nós construímos com rocha eterna a grande pirâmide, como vocês a chamam. Outras das pirâmides foram construídas com rochas movidas de um lugar para o outro. Aí o questionador: mas o que é rocha eterna? Aí o Ra responde: se você puder entender o conceito de formas pensamento, você perceberá que a forma pensamento é mais regular em sua distorção que os campos de energia criados pelos materiais da rocha, que foi criado através de forma pensamento. A partir de pensamento para energia finita e estado do ser em sua, digamos, reflexão distorcida do nível de forma pensamento. Aí o questionador: isto é um pouco trivial, mas eu estava imaginando por que, naquele caso, a pirâmide então foi feita de muitos blocos, ao invés da coisa toda ser criada de uma vez. Olha que pergunta interessante que ele fez pro Ra. Tipo truco, né? Se vocês podem criar, a partir da energia / pensamento, uma determinada situação, modificar essa realidade, ela, em vez de ela ser composta de inúmeros blocos, vocês não fizeram uma peça única. Truco. Aí o Ra gritou 6, né? E respondeu, né? Para ele: há uma lei que nós acreditamos ser uma das distorções primárias da lei do Uno, mais significantes. Esta é a lei da confusão. Vocês chamaram esta lei de livre-arbítrio. Nós desejamos fazer uma máquina de cura, ou complexo de proporções tempo / espaço, que fosse tão eficaz quanto possível. Entretanto, nós não desejamos permitir que o mistério fosse penetrado pelas pessoas
de tal forma que nós nos tornássemos adorados como os construtores de uma pirâmide miraculosa. Ela parece ter sido feita e não pensada. Olha só o que ele disse. Falou, tudo bem, né? Nós poderíamos fazer uma peça única. Porém, não era a nossa intenção fazer uma peça única, porque nós queríamos construir o quê? Uma máquina de cura. E se nós construíssemos uma peça única, nós seríamos adorados, olha o esquema da adoração como deuses, que eles não queriam desde o início. Certo? Nós seríamos adorados como os construtores de uma pirâmide miraculosa, porque imagina, hoje já é um mistério, já é uma coisa incrível a gente olhar aquele amontoado de blocos gigantes, de toneladas, e ficamos aí milênios tentando decifrar como isso foi feito. Imagina por cargas d'água, se de repente nós estivéssemos olhando para uma rocha gigantesca, num formato único, feito de uma peça só, há milhares de anos. Isso daí ia torrar a mentalidade, ia destruir a mentalidade do ser humano, ia ocupar o nosso complexo de memória social de um jeito, nesse pensamento tentando decifrar, que ia atrasar imensamente outros complexos evolutivos da nossa sociedade. Porque a gente ia ficar preso num milagre de seres maravilhosos que construíram uma pirâmide miraculosa através do pensamento. Katsu, como que eles fizeram isso? Agora, bloco por bloco, ela foi construída e não pensada. Foi construída. Interessante, né? Alguém tem perguntas aí no chat? Vamos ver? Vamos ver, vamos mandar um salve para a galera do chat também, né? Que eu sempre mando salve para eles e hoje não deu tempo muito, mas eu vou mandar aqui um beijão para Marli Camilo, ela tá adorando as suas explicações, Black. A Cation, né, nossa amiga aqui, é colaboradora do Hangout, muito obrigada por estar aqui. A Carla Soares, o canal Vírus do Sistema, a Estela Pacheco está bem desde o começo. O Sistemático, Jair Simones e outras pessoas, temos o Humano também, né? O Humano Suave, Francisco Chagas, várias pessoas, Jair Simones também, de novo, desculpe falar, o Haroldo Sampaio, né? Nosso moderador, várias pessoas estão aqui hoje, né? Prestando atenção naquilo que você está falando, Black. Não tem perguntas ainda, mas eu achei isso muito, muito interessante, o que você falou, né? Quando você fala sobre esse ponto de formar, né, moldar as rochas. Que as pessoas, é uma precisão tão grande que as pessoas tentam imaginar meios pelos quais os antigos foram capazes de recortar a rocha. Eles não pensam nessa forma de moldar o material em si, né? Já que seria muito mais fácil. Eu vi até mesmo, eu não gosto muito dos antigos astronautas, Ancient Aliens, eu não gosto daquele, eu acho uma babaquice que eles falam na maioria do tempo, mas teve um que abordou um engenheiro, né, perguntou um engenheiro americano, que você sabe que aqui nos Estados Unidos é bem prático, e perguntou um engenheiro aqui dos Estados Unidos como seria a forma mais fácil de construir as pirâmides. E ele disse que cortar as rochas seria uma perca de tempo muito grande e perda de material. O melhor seria derreter tudo e moldar, porque fica mais fácil e tem 100% de aproveitamento, né? Então eu achei interessante, me lembrou essa história desse engenheiro. Aí eles estavam procurando meios pelos quais eles tinham capacidade de esquentar, né, o granito num nível tão elevado a ponto de derretê-lo. Mas como você explica, né, essa é quase uma transmutação da matéria em si, né, moldar um controle total dos átomos que está naquela matéria, eu achei muito interessante. Parabéns, eu gostei dessa parte aí. Sim, ó, e olha que nós estamos abordando apenas 4 sessões do primeiro livro, que contém 26 sessões, e no total são 5 livros. Olha a quantidade de informações e a quantidade de coisas que nós podemos estar passando para as pessoas através desse conhecimento, desse complexo de memória social que é o Ra, e de que forma eles participaram, e como isso, hoje,
da nossa realidade, nossa compreensão sobre diversos assuntos que todos os dias a gente assiste em hangouts e fica aqueles blá blá blá, falando a mesma coisa, do crop circle, do não sei, do reptiliano e lá. Entendeu? Então, olha a quantidade de assunto que nós temos aí para estar interagindo com as pessoas e essa troca gostosa, essa troca maravilhosa que está acontecendo aí no chat. Né? Eu já acompanhei muitos hangouts e o chat está de parabéns, porque as pessoas estão interessadas, estão participando, estão aprendendo, estão colocando informação, estão expandindo os seus conhecimentos, e eu considero que a minha missão, o meu papel, né, de ser uma ferramenta, né, da luz, na transmissão de conhecimento, na transmissão da ajuda, né, da ascensão planetária, está sendo cumprida. Eu me neguei há muito tempo a participar de hangouts, inclusive um tempo eu fui convidado por pessoas, né, para estar participando, e ao mesmo tempo, quando eu começava a trazer o novo, né, a trazer as informações, a trazer as coisas, eu passava a ser hostilizado, passava a ser ignorado, passava a ser criticado, e porque as pessoas estão se limitando ao mesmo, né, estão presas ao velho. Então, as pessoas, e é aquilo que eu disse no início, as pessoas elas vão se atraindo conforme a sua vibração evolutiva. Então, por processo natural, né, a gente acabou chegando aqui, estamos realizando esse hangout, as pessoas aí, tem 17 assistindo agora, felicidade, se fosse 1.700.000, a felicidade seria a mesma, porque eu sei que através dessas 17, elas vão transmitir esse conhecimento para outras pessoas, entendeu? E essas outras pessoas vão transmitir para outras, e com o tempo, essas informações que não são minhas, não pertencem a mim, pertencem à humanidade, vão chegar a quem é de direito. E vai causar essa evolução, essa vibração, né, essa ascensão planetária. Esse é o meu objetivo. É isso que eu quero fazer, é para isso que eu me coloquei à disposição como trabalhador da luz. E eu acho, assim, que você fala nessa questão das pessoas quererem muito a mesmice, também cansa, gente. Eu já cansei de ver os hangouts, eu estava falando com a Kátia, que cansou de ver hangout falando sobre os mesmos assuntos, de uma forma repetitiva, uma forma até fechada. Se você discorda do assunto, a pessoa vem com 4 pedras na mão para lhe apedrejar, porque não suporta ser contrariado, questionado. Gente, a gente vive na sociedade moderna, nós somos pessoas, indivíduos, nós temos nossa própria individualidade, originalidade, nós temos o direito de questionar quem for. Porque, como eu gostei do que o Black falou no começo, ninguém é líder de ninguém. Você é seu próprio líder. Não deixe ninguém colocar cabresto em você, porque você não é cavalo nem jumento. Você é um ser humano pensante, então pense, raciocine. Não deixe as pessoas usarem você como massa de manobra para ter like, para ter view, para ter não sei o quê, para pensar em fazer dinheiro, em ganhar dinheiro. Isso é tudo bobagem, gente. A gente está aqui como amigos, as pessoas que estão na bancada, eu que sou, entre aspas, a dona do canal, né? Porque eu acho que o canal é de todo mundo, mas todo mundo aqui, nós somos iguais. E a Marli dá a sua opinião, a Kátia dá a sua opinião, a Carla Soares dá a sua opinião, e ninguém aqui é seguidor de ninguém. Nós somos todos líderes de nós mesmos. E a gente tem que ser assim. E o que o Black falar, o que entrar em ressonância com aquilo que você sente no seu íntimo, você mantém. Aquilo que não entrar em ressonância, você deixa pra lá. Simples assim. Não precisa ninguém brigar, não precisa ninguém discutir, ficar com inimizade. É a gente só raciocinar, né, e tentar conviver, tentar viver harmonicamente. Porque as pessoas falam muito em vibrar no amor, mas não vibram no amor. É claramente o oposto. Mas elas pensam que usando aquelas máscaras das prisões holográficas, é quase um holograma que elas criam de si mesmas, elas acham que aquilo vai fazer com que as pessoas não enxerguem a essência delas, mas é muito fácil enxergar. É só quem tem olhos, como o Mestre Jesus falou, quem tem olhos verá, e quem tiver ouvidos escutará. É simples assim, não é não, Black? Com certeza, Amanda. É exatamente assim que funciona. Eu até recomendo para as pessoas que querem completar esse raciocínio sobre você ser o seu verdadeiro mestre, né? O seu verdadeiro guru, ser o seu próprio Jani.
tem um vídeo com uma mensagem do ser interveniente Bide, que ele explica e explana isso de forma magistral. Então o vídeo chama-se O Verdadeiro Guru, Bide. Está lá no canal do Arauto dos Intervenientes aí no YouTube. Depois vocês entram lá, dão uma olhadinha, dá uma escutada nessa mensagem, porque ela vibra nesse caminho, nesse sentido, e ela vai mudar o seu conceito sobre crenças. Né? Porque muitas pessoas se consideram despertas, mas elas só trocam uma crença pela outra. Ela deixa de seguir um sistema religioso para cair num outro sistema de doutrinação, num outro sistema de escravização e de predação. Né? Porque onde existe a predação, não existe evolução, não existe ascensão. Então dá uma olhadinha nesse vídeo, é Bide, o verdadeiro guru, lá no canal do Arauto dos Intervenientes. Vocês vão gostar bastante desse vídeo. E uma outra coisa que a Amanda comentou também é sobre o amor. O ser humano, ele cria uma visão totalmente deturpada do que é o amor, do que é viver o amor. Krishnamurti, encarnado, né, como Krishnamurti, e como ser interveniente irmão K, né, que é o mesmo, ele tem uma mensagem muito grande a respeito das diferenças do amor humano e o amor crístico. Né? Inclusive, esse vídeo ele tem uns 45 minutos, se eu não me engano. Não é um vídeo falado, é um vídeo legendado, né? Você tem que ler lá, mas tem várias imagens passando no fundo, uma trilha sonora bacana. É o amor Cristo, as diferenças entre o amor Cristo e o amor humano. Também tem lá no canal do Arauto, e também vocês acham no Outras Dimensions, vocês acham um monte de lugar essa mensagem lá. Eu falo do canal do Arauto porque são mensagens em vídeo que você pode estar ouvindo, é bem bacana, né? Tem pessoas que não gostam muito de ler, então você recebe o conteúdo vibracional dessa forma também. E eu entendi, né, que o que acontece? O ser humano, ele confunde o amor. O ser humano, ele é carregado de posse, é carregado de conveniência, ele é carregado de manipulação, ele é carregado de dominação, né? Então, você dizer eu te amo para alguém, você está assinando um atestado de posse, que eu domino você com o meu amor. Então, como eu te amo, eu te domino, você deve respeito a mim porque eu te amo. Então, é uma predação. E o verdadeiro amor, que é o amor crístico, que é aquele amor sem pretensão, sem benefício, sem posse, você não pertence a mim, você é um ser livre como eu sou um ser livre, você vive a experiência que você quiser viver, né? Você fica comigo se você quiser viver, se você não quiser, você não fica, e eu vou te amar do mesmo jeito, porque eu não tenho dominância sobre você, você não pertence a mim. Tem uma outra mensagem de Osho também que fala sobre isso, né? Sobre primeiro fique sozinho, né? É o nome da mensagem, né? Que fala exatamente que quando você começa a ser mestre de si mesmo, que você tem plena consciência de que você, né? De quem é você de verdade, né? Você não depende mais de carências, você não depende mais de outro ser, você não depende de uma outra pessoa para se sentir feliz, para se tornar feliz. Né? Você se torna mestre de si mesmo. E quando dois mestres se encontram, né? Quando dois mestres de si se encontram e deixam de ficar mendigando, né, essa existência, esse amor, né, eles vivem a plenitude da experiência, a plenitude da existência em total colaboração, em total expansão, em total evolução de si. É muito bonito, é muito bacana. Eu recomendo as pessoas estarem ouvindo essas mensagens aí, que vai mudar a forma total. E em complemento, assistir 2 palestrinhas do Laércio Fonseca, que é Quem é Deus, né? E a outra, Brahma, a visão indiana de Deus. Vocês assistindo isso daí, vocês vão fazer uma reviravolta nos conceitos, nas crenças, e vão parar de seguir muitos gurus youtubianos, muitos mestres googlenses, muitos caras que se colocam como eu sei a verdade, todo mundo mente, todo mundo é ruim, só eu estou trazendo as mensagens de libertação, você tem que fazer por si e dane-se o outro, foda-se seu amigo, seu vizinho, seu irmão, entendeu? Seja você e dane-se o resto. Tem muitos perigos, muitos canais extremamente perigosos no YouTube aí, que estão criando legiões de seguidores fanáticos cegos,
mudando realidades de forma negativa para essas pessoas, mascarados de falsa luz, que é um dos assuntos que eu falei no início do Hangout aí, que nós vamos estar abordando, não nesse, que não dá mais tempo, mas num outro Hangout no futuro aí. Vou dar continuidade na leitura. Tem só uma pergunta. Tem alguma pergunta? Do Rodrigo sobre as pirâmides, que eu achei interessante, a pergunta dele bem relevante, é a seguinte. Deixa eu puxar aqui para cima. Deixe-me fazer uma perguntinha ao Sr. Black. A metodologia da construção das pirâmides do Egito são a mesma de outras civilizações, como as maias, as incas, e contudo existe até uma que foi encontrada no oceano. O que você acha sobre isso aí, Black? Lembra que o Ra comentou que ao mesmo tempo que eles estavam interagindo com os seres da raça egípcia na nossa esfera, eles também estavam interagindo ao mesmo tempo com os, né, da nossa raça aqui na América do Sul, que é aquele lance das culturas, né? Tem as suas semelhanças, inclusive a utilização de pirâmides, mas com formatos diferentes, mas que eram para a mesma intenção, o mesmo propósito. E você vê que até as pirâmides lá, né, que são encontradas aqui na América do Sul, elas são até mais detalhadas, mais trabalhadas, porque como eles conseguem criar, né, essa realidade e transformar essa energia, esse ser vivente dentro do... Eles davam o formato que eles queriam, né? E montavam essas pirâmides, essas situações das formas mais incríveis, né? Você vê que as rochas são detalhadas em relevo, tem desenhos, tem um monte de coisa. Se você for pegar ferramentas rudimentares das épocas para fazer esses trabalhos, pelo amor de Deus, isso daí até hoje não estaria pronto, estaria só no rascunho. Tem mais uma pergunta que foi feita sobre as canalizações que falam sobre a lei do Uno. Várias pessoas se canalizam no meio da Umbanda, e ele pergunta se você faz algum tipo de canalização e se sim, se também usa um método ou faz parte da mesmo tipo de religião, né? No caso, a Umbanda. Então, eu não sigo nenhuma doutrina, crença, religião. Eu, desde da minha caminhada, né, esses meus 39 anos de existência aqui, encarnado hoje como esse complexo de memória social que vocês conhecem como Black, né, eu tenho meu nome, mas vocês conhecem como Black, eu tive a oportunidade de participar aqui, basicamente, de todas as religiões mais conhecidas dentro do nosso país. E isso é um país muito amplo, né, religiosamente. Então eu frequentei um pouquinho de cada uma, conheci um pouquinho de cada uma das suas culturas, das suas regras, né, das suas prisões, das suas ilusões e etc. e tal. Delas, né, mesmo na minha forma inconsciente, porque eu me considero uma pessoa que está em busca do despertar, em busca da ascensão. Eu não me considero um ser desperto, ser ascensionado. Eu sou um caminhante nessa jornada, como todos, né? Todos nós. Eu sou um caminhante nessa estrada. Estou um pouquinho mais lá na frente de uns, um pouquinho mais para trás de outros, então eu estou seguindo o meu caminho. Mas quando eu tive um pouquinho mais lá para trás, que eu não conhecia nada do que eu sei hoje, do que eu aprendi, né? Mesmo assim, né, nenhuma dessas religiões conseguiu me escravizar. Eu nunca me encontrei em todas elas. Eu comecei a me encontrar numa crença, quando eu tive contato com um amigo de 20 anos aí, de hoje de amizade que nós temos, e ele começou a conversar comigo sobre os seres lá de fora, sobre as experiências que ele teve, sobre os contatos que ele teve, e aí eu comecei a me lembrar de situações que aconteceram comigo quando eu era criança, de eu ver determinadas coisas parecidas, entendeu? Então também de ter visto esses contatos, essas situações, e ele me falou um pouquinho na época da gnose. Eu comecei a abrir o meu campo para projeção astral, para meditação, para o conhecimento de energias, de chakras, etc. Mas a gnose também ela se tornou, depois de um tempo, limitante, predadora e escravizante. Então, a partir do momento que ela se tornou isso, eu saí. Eu tirei, né, os grilhões,
filtrei os conhecimentos, aquilo que era útil, daquilo que era manipulação e doutrinação, e continuei o caminho, né, das pesquisas, o caminho dos estudos, o caminho das evoluções, tendo as minhas experiências, não sendo papagaio de pirata de ninguém, de ficar repetindo conversa fiada dos outros, história dos outros. Eu ia atrás das minhas comprovações, das minhas experiências, seguindo o meu caminho como mestre de mim mesmo, né? Se eu via alguma coisa muito interessante de alguém, eu ia pesquisar a respeito daquilo, saber até onde aquilo conduzia, aquilo tinha luz, aquilo tinha vibração, aquilo tinha energia, e sempre filtrando, né? Assimilando informação de tudo quanto é lado, acumulando essa informação, filtrando, separando, administrando, descartando, guardando, distribuindo, compartilhando, e cheguei aonde eu estou aqui hoje. Agora, a respeito das pessoas que recebem, né, as entidades dentro das doutrinas da Umbanda, do Candomblé, do Espiritismo, é aquilo, nós somos canais, nós somos antenas. Então, a partir do momento que você está aberto para uma frequência, nós somos rádios. Então, as pessoas elas trabalham erroneamente muito a abertura, a descalcificação da glândula pineal. A pineal nada mais é que uma grande antena. Então, vamos supor que você tem uma antena que você descalcificou a sua pineal. Então, você abriu a sua onda de recepção para tudo, certo? Então, se você é uma antena que está aberta, você vai receber tudo. Agora, como um rádio, o que você faz? Além de você receber, se você aprende como funciona a sua timo é o sintonizador dessas frequências. Então, você vai receber da pineal as informações, vai sintonizar e vibrar isso através da glândula timo. E se essa vibração for condizente com a sua existência, com o seu nível vibracional que você se encontra, você vai receber essa informação, vai receber essa entidade, vai receber, né, essa influência, vai receber o que está chegando até você e vai refletir isso no plano físico, no plano existencial. Entendeu? Então eu não estou aqui para julgar religiões de ninguém, caminhos de ninguém. Se o cara da Umbanda recebe o santinho, ou se recebe o enxupetinha, entendeu? Porque eu não quero saber disso, né? Cada um tem o caminho, a vibração, aquilo que te completa dentro da sua jornada, dentro da sua estrada evolutiva. Se você está num caminho que está te fazendo bem dentro da sua expansão, dentro da sua evolução, você tem um propósito consigo mesmo. Aquilo que eu disse lá atrás. Tudo que você viveu, desde quando você nasceu até hoje, em experiências boas ou ruins, serviram para o propósito único, dentro da unicidade de transformar e colocar você exatamente onde você está hoje. Se você está preso em depressões, por excesso de passado ou de futuro, devido às coisas que você viveu ou às coisas que você quer viver, você está perdendo tempo no seu agora de transformar a sua realidade. Você só tem poder no momento agora. Entendeu? Essa é a chave para eliminar todos os sofrimentos da sua vida. Seja por excesso de passado ou de futuro. Você vivendo no agora. O que passou, completou, né, o seu propósito para te colocar onde você está aqui hoje. O que você está movimentando nesse exato instante do seu agora está construindo o seu próximo segundo seguinte, o seu próximo minuto seguinte, o seu próximo momento seguinte. E você não está aqui para acumular, você não está aqui para ter, você não está aqui para, né, para julgar, você está aqui para experimentar, para viver e para ascensionar. É assim que funciona. Como diria nosso amigo, né, Shaul, magnificamente magnífico, que você falou muito bem. Todo mundo aqui do chat está concordando, achando isso muito legal que você disse, né? As pessoas estão aqui lhe parabenizando. A Kátia quer entrar para dar uma mensagem no final. Kátia, eu já deixei o link já no chat, tá? Se você quiser entrar, fique à vontade. Eu acho que o Black não vai se incomodar de você deixar uma mensagem, né? Que nós estamos todos nos conhecendo e todos somos aqui no mesmo nível, então não tem problema nenhum. Quem quiser entrar aqui de forma bem pacífica e comentar também, fique à vontade, tá, gente? Então, Black, se você quiser continuar aí a sua leitura, fique à vontade. Então vamos lá, vamos continuar, que eu quero findar essa parte da Lei do Uno aqui, dessas 4 primeiras sessões, e depois a gente volta no próximo Hangout aí, com a continuidade, ou seja, da Lei do Uno, ou dando, né,
algumas salpicadas nos outros assuntos e depois a gente retorna na lei do Uno em outro hangout. Então vamos lá. O questionador ele faz uma pergunta para o Ra. Bem, então você fala da pirâmide, especialmente da grande pirâmide. Eu suponho como primariamente uma máquina de cura. E também falou dela como um dispositivo de iniciação. São estes um e o mesmo conceito? Eles são parte de um complexo de intenção / compartilhamento de amor e luz? Aí o Riley responde, né? Para usar os aspectos de cura apropriadamente, era importante ter canais purificados e dedicados e energizados para que o amor e luz do infinito Criador, que é a energia da fonte criadora, fluísse através deles. Assim, o método de iniciação era necessário para se preparar a mente, o corpo e o espírito para o serviço no trabalho do Criador. Os dois são integrais. Aí o questionador, a forma da própria pirâmide, ela é uma função-chave? Olha só, não podia ser retangular, não podia ser circular, não podia ser octagonal. Por que uma pirâmide, né? Aí o Ra responde, para começar, existem duas funções principais da pirâmide em relação aos procedimentos iniciatórios. Uma tem a ver com o corpo. Antes do corpo poder ser iniciado, a mente deve ser iniciada. Este é o ponto a partir do qual a maioria dos adeptos do seu ciclo atual encontram os seus complexos, mente / corpo / espírito, distorcidos. Quando o caráter e personalidade, que a verdadeira identidade da mente, aquilo que eu expliquei lá atrás, tá vendo? Ele fala que o caráter e a personalidade, olha, são a verdadeira identidade da mente, são os reflexos que a mente cria para você interagir com a sociedade, interagir com o mundo aqui, ó. Foram descobertos, o corpo então precisa ser conhecido de cada e toda maneira. Assim, as várias funções do corpo precisam de entendimento e controle com a separação. Então, o que acontece? Se você está separando o corpo da mente, existem funções automáticas do corpo que dependem do controle mental, mesmo que inconsciente, para continuarem funcionando. Ou seja, o seu coração bate indiferente de você querer que ele bata ou não. Entendeu? Você respira da mesma forma, porque você está dormindo à noite e seu corpo continua respirando. Você não tem o controle absoluto sobre essas situações. É a mente que faz isso. Então, se você entra num processo iniciativo onde você cria essa separação para ter a purificação, então o corpo tem que ser trabalhado, ou seja, senão ele vai morrer. Ele vai parar de ter essas funções, né, automáticas e você vai começar a ter o controle sobre estas funções. Você começa a ter o controle sobre todas as funções que são consideradas, aspas, reflexos ou automatizadas do nosso corpo físico. Né? É maravilhoso isso que o Ra tá colocando ali. Né? Assim, as várias funções do corpo precisam de entendimento e controle com a separação. O primeiro uso da pirâmide, então, é o adentrar na pirâmide para o propósito de privação de entradas sensoriais, de forma que o corpo possa, em um sentido, estar morto e a outra vida começa. Então, você dentro da pirâmide, você vai estar isolado de todas as situações que estão ao redor, né? Que criam as distorções, que criam as confusões, que criam todos os complexos. Então, quando a pessoa se entregava a esse serviço, a essa intenção da lei do Uno, da intenção de se tornar um iniciado, então, assim, o mundo exterior para essa pessoa basicamente deixava de existir. Né? Então, ela entrava na pirâmide, ela passava por esses processos de purificação, de separação. Basicamente, a forma de vida, de existência dela morria para que outra vida começasse. Aí o questionador, mas a forma da pirâmide tem efeito sobre a iniciação? Aí o Ra, como nós começamos a questão da última sessão, vocês já gravaram em seu complexo de memória individual, olha só, ele até o momento ele estava falando como complexo social, agora ele já se referiu ao complexo individual. Né? O primeiro uso da forma, ele se referiu diretamente à insistência do questionador na pergunta.
né? Novamente dando um tapinha de pelica, né? Na cara dele. A iniciação do espírito, né? Era um tipo de iniciação mais cuidadosamente projetado com relação às proporções de tempo/espaço, em torno das quais a entidade a ser iniciada se encontrava. Se você imaginar comigo o lado da assim chamada forma da pirâmide e mentalmente imaginar este triângulo cortado em 4 triângulos iguais, você verá que a intersecção do triângulo, que está no primeiro nível de cada um dos 4 lados, forma um diamante em um plano que é horizontal. O meio deste plano é o local apropriado para a intersecção das energias fluindo a partir das dimensões infinitas e os complexos mente/corpo/espírito de vários campos de energias entrelaçados. Assim, ela foi projetada para aquele a ser iniciado pudesse, através da mente, ser capaz de perceber e então canalizar este, digamos, portal para a infinidade inteligente. Então, era uma congruência de todas as energias, né? Fazia com que todas as energias entrassem, né, de forma única, de forma purificada, de forma balanceada. Você viu que eles falaram lá na frente que as pirâmides balanceavam as energias recebidas, e esse processo criava a purificação, a separação, e deixava uma pessoa apropriada ao serviço. Então, foi o segundo ponto para o projeto desta forma específica. Por isso que eles escolheram essa forma específica, né, para esse trabalho. Aí o questionador. Então, neste ponto, há um foco de energia que é extradimensional em relação às nossas dimensões? Estou correto? Aí o Ra. Você pode usar este complexo de som vibratório. Entretanto, não é totalmente e especificamente correto por não haver dimensões extras. Nós preferimos o uso do termo multidimensões. Então não existe extras dimensões, não tem dimensões extras. É tudo multi. É uma quantidade de oitavas sobre oitavas de dimensões. Tem várias partes. Ele explica isso mais na frente, na lei do Uno. A grande pirâmide de Gizé ainda é útil para esse propósito ou ela não está funcionando? Agora ele já fez uma pergunta temporal, uma pergunta hoje, né? Porque até agora eles estavam se referindo lá atrás. Agora a pirâmide ainda está aqui, ela funciona. Então, se esse trem foi feito para isso, ela está funcionando? Aí o Ra, né? Ela, como muitas outras estruturas de pirâmides, é como um piano fora de tom. Ela, como este instrumento se expressaria, toca o tom, mas o tom pobremente, ou seja, ela está desafinada. A desarmonia estrondeia o sensível. Apenas o fantasma do fluxo ainda permanece, devido à mudança dos seus pontos de fluxo, que estão mudando devido ao deslocamento do campo eletromagnético do seu planeta, devido também aos complexos vibratórios discordantes daqueles que usaram o local iniciatório de cura para os propósitos menos compassivos. Então, o que ele está dizendo aqui? A pirâmide está lá, ela ainda transmite energias e etc. e tal, mas ela está completamente fora de sintonia por 2 aspectos. O primeiro aspecto, as mudanças dos polos magnéticos e campos magnéticos da Terra. Então, ou seja, foram tirando ela de frequência de sintonia para onde ela deveria estar necessariamente apontada. E depois que eles se retiraram, que o trabalho puro, verdadeiro, vibracional era feito ali, e aqueles caras trocaram a pedra de cima, colocaram uma pedra mais bonita, porque era só do rei, e começaram a dar outras funções para as pirâmides, né? Vamos guardar tesouro, vamos fazer tumba, vamos fazer N situações. Ou seja, tirou totalmente o propósito da lei do Uno, né? E virou um amontoado de pedra que está ali, né? Que perdeu, aspas, o propósito real da intenção pela quais elas foram. Ok? Tem pergunta no chat?
Tem uma pergunta da Carla Soares, que ela pergunta por que as pirâmides hoje nós só as conhecemos enquanto tumbas. Então, foi aquilo que eu acabei de dizer. Quando os seres, Carla, né, eles se desligaram, né, eles foram embora, porque eles tentaram transmitir, né, para as pessoas daquela época todos os conceitos que constituem a lei do Uno. Eles não vieram para se colocar como deuses, eles não queriam essa posição, né? E eles iam mostrar para a humanidade que todos somos um, que tá, aquilo que nós estamos conversando aqui. Não tem por que ter diferenças, não tem por que ter cargos, crachá, ostentação, ser maior do que não sei o quê, porque eu mando, você obedece, e etc e tal. Não tem nada disso. E aí, o faraó da época, ele conseguiu alinhar, né, o complexo individual dele de pensamento com esses seres, ele aceitou essa situação, ele entendeu, ele estava aplicando a lei do Uno com relação lá ao povo dele, porém os sacerdotes estavam levando isso apenas no pouco caso, porque isso não servia aos interesses deles, porque eles iam perder as posições, as conquistas, as dominâncias sociais que eles tinham. Então, o que eles faziam? O faraó mandava eles ler o negócio lá, eles pegavam, liam por ler. Eles não transmitiam o ensinamento, a vibração, o conteúdo apropriado. E também, quando eles se retiraram, eles começaram a modificar, porque aí esse faraó morreu, né, se desligou aí do plano da existência, os que ficaram começaram a modificar tudo isso, e as pessoas voltaram às crenças antigas dos múltiplos deuses, né, dos múltiplos seres existentes, e aí transformaram as pirâmides num lugar de nobreza, num lugar de depósito de tesouro, trocaram as pedras de energia, tiraram os cristais de cura, né, e foram transformando. E aí, como a história fica no nome daqueles que vencem, eles foram escrevendo a história ao bel prazer deles, do jeito que eles queriam, e nada mais do que o quê? As pirâmides passaram a ser grandiosas tumbas, né? Grandiosos, né? Mausoléus aí, né? De contemplação desses considerados deuses faraós aí, né? Então foi isso que aconteceu. Bacana, eu acho que não tem perguntas no chat, né? As pessoas estão perguntando onde baixa o livro. Eu deixei aqui, gente, no chat, já está o canal do Black. Você pode ir lá e ele está fazendo audiolivros e tudo mais. É muito bom o canal dele. Ele também tem uma página no Facebook. Eu vou deixar o link das páginas dele no Facebook também no chat, tá? É só vocês verem aí. Isso. Na página da Aliança e a Lei do Uno, a Verdade Exposta, tem o link de download dos 5 livros da Lei do Uno que estão em português, e tem mais um livro que está em inglês, tá? Que é o 6º livro, mas esse 6º livro, na verdade, ele é um resumo, e é uma pessoa que começou a aplicar a Lei do Uno na vida dela, e o que isso causou, né, na vida dela, quais foram as transformações, qual foram, né, as modificações que isso ocasionou. É bem interessante. Aí, como está em PDF, vocês vão pegando em pedacinho, vão traduzindo no Google Tradutor, vai ficando legal, mas no futuro eu vou fazer em vídeo-livro isso daí também. Agora eu vou adoçar um pouquinho a boca de vocês, para vocês verem só no primeiro livro, são 5, né, alguns dos assuntos que ainda são tratados na Lei do Uno e que a gente pode futuramente estar vindo falar aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. Que é possível a construção de novas pirâmides, se houver um interesse, né, real sobre isso. A utilização hoje das técnicas de cura dos cristais, da mesma forma que eles faziam lá. Vida em Vênus e a densidade existencial desse planeta, eles explicam claramente sobre isso. Informações sobre Maldek, que é esse grande planeta, né, que praticamente explodiu aí nosso sistema solar. As naves em forma de sino, o Conselho dos 9, os seres de Órion e as suas densidades, é aí que mora o problema, tá? As bases submarinas extraterrestres, os Estados Unidos e as tecnologias de Nikola Tesla, as naves já com velocidade de meia luz que os Estados Unidos possuíam naquela época, né?
em 1981. Ele fala dessas naves, a quantidade de naves que já tinham. Nós que estamos acompanhando aí Corey Goode, etc., a gente sabe que essa tecnologia está lá na frente, né? O Soares perguntando se é verdade que existe uma pirâmide na Amazônia. Carla, existem 53 pirâmides espalhadas em torno da Terra. Em vários continentes, embaixo dos oceanos, tem 53 pirâmides. Então, quem se limita a 3 pirâmides no Egito, tem mais 50 espalhadas. A origem da humanidade, de onde vieram os primeiros humanos, civilizações antigas de Marte, a colheita e a transferência de seres entre mundos, civilizações de Atlântida e Lemúria. Aí, ó, o planeta atrás do nosso Sol, preso na primeira densidade. Teve um rapaz que perguntou sobre isso no chat. Então fala no livro 1 da Lei do Uno. A quarentena, aí quem perguntou da quarentena, fala da quarentena do Sistema Solar. Outra interessante aqui, ó, fala quem são os homens de preto, o princípio da criação até o homem presente, a evolução de densidades, primeira para segunda para terceira, como que funciona isso, a quantidade de pirâmides construídas em torno da Terra, a raça anciã, o balanceamento do livre-arbítrio e luz/amor, a origem dos 10 mandamentos, quem foi Moisés, né? Moisés. Não existe passado e futuro, apenas o presente, o agora. Quantos mundos e densidades habitados existem só na nossa galáxia? Como e por que a Confederação de Planetas foi formada? O grupo de Órion e sua polaridade negativa, os arcontes. Quem foi Jesus de Nazaré? Aí não falou Jesus Cristo, aí falou Jesus de Nazaré. O que o grupo de Órion fez para tentar causar a ruína de Jesus? A origem da astrologia, as cabeças da Ilha de Páscoa. Olha aí outro mistério de Tostines aí, que muita gente pergunta para que serve aquilo ali. A lei da responsabilidade e a diminuição da expectativa de vida. O que aconteceu durante os milênios para pegar seres que viviam 900 anos, seres humanos que viviam 900 anos, para estar vivendo hoje 70, 80 anos. Tá? Então hoje, o nosso Hangout, né, passou até um pouquinho, passou 1 hora aí do previsto. Espero que não tenha se tornado cansativo para ninguém, porque é uma das coisas que eu detesto, é Hangout cansativo de várias horas. Espero que todo mundo tenha aproveitado e gostado demais, né, da situação, né, gostado do Hangout, que tenha sido produtivo para todos. E nós voltaremos em breve abordando ou esses assuntos aí da Lei do Uno, ou os assuntos que eu tratei lá no início do Hangout, que para quem não ouviu, eu vou repetir aqui agora. Né? Foram quais? O que é a Lei do Uno, as revelações cósmicas, né? Corey Goode, os arcontes, quem são, os níveis da prisão holográfica, né, da nossa Matrix, e a falsa luz, os falsos mestres, gurus e mentores que estão espalhados por aí. Acho que a minha câmera travou, mas eu arrumei ela aqui agora que eu fui ver. Sem problema. Estão vendo aí, pessoal? Estou vendo. Eu achei tão interessante, né, os temas que tem nesse primeiro livro. Os temas são tão intrigantes que são tipo temas suficientes para fazer um hangout a cada tema, né? Que é o tema que não Exatamente. Fala, né? Coisa que ninguém fala. Ao invés de ficar batendo na mesa, vamos diversificar, gente. Vamos fazer hangout louco, assim, de ideia nova. Isso é que a gente gosta. A mesma bobagem, a mesma babaquice. É muito chato. Vamos evoluir. Não é não, Black? E já vamos marcar aqui o próximo hangout. Você quer vir quando? Você me diga. Exatamente. Então, eu tenho um pouco de restrição de tempo, né? Porque eu tenho a minha vida social, vida pessoal, né? Então, infelizmente, sou um prisioneiro como todos. E nós temos que viver por conta desse tal dinheiro, né? Para pelo menos aí ter o que comer, o que beber e onde morar, né? Infelizmente, eu ainda estou preso nessas mesmas restrições. E fora isso, eu tenho todo o trabalho de edição, de criação dos vídeos,
todos os vídeos do Arauto, todos os vídeos da Lei do Uno, todos os vídeos da Rumo à Nova Humanidade, sou eu que edito. Por mais que eu tenha a ajuda de uma ou outra pessoa por trás das matérias, né? Trazendo os assuntos, as pesquisas. Então eu coloquei. Antigamente eu narrava todos os vídeos, aí agora eu não consigo mais, eu só estou conseguindo narrar os vídeos do Arauto. E olhe lá, porque é muita coisa, é muita informação. E eu estou fazendo agora muita narração do robozinho, né? O robozinho de narração, né? No canal da Rumo à Nova Humanidade, que está trazendo muita informação nesses podcasts. Mas é o robozinho, mas mesmo para o robozinho ler, revisão de todos os textos, pronúncia, colocar vírgula, senão ele vai desembestado falando um monte de coisa, ninguém entende nada porque não tem pontuação. Então tem que fazer tudo isso, então é pesado. Mas a gente pode fazer, Amanda, tipo um hangout por semana, toda sexta-feira ou todo sábado. De repente tem semana que eu estou mais tranquilo, a gente faz na sexta e no sábado, entendeu? Mas vamos tentar fazer toda sexta-feira, porque aí as pessoas também acostumam com horário, se programam, entendeu? Avisam os conhecidos, agora, os amigos, e a gente vai compartilhando. Na sexta tem o hangout do Laércio, né? Aí várias pessoas ficam lá no Laércio até o Laércio terminar e vem pra cá. Você não acha melhor fazer no sábado, todo sábado? Olha, Amanda, pra mim é indiferente, eu não vou me limitar com relação a isso. Foi aquilo que eu falei pra você. As pessoas, elas se atraem por vibração. Não que a vibração do Laércio esteja errada, muito pelo contrário, eu adoro o Laércio, eu aprendi muita coisa pra caramba com o Laércio, e eu nem sabia que ele estava fazendo um hangout, que se eu soubesse eu estava assistindo também. Gosto pra caramba. Mas vamos então fazer então de sábado à noite. Né? E, porque o que acontece? Eu não quero causar para as pessoas transtorno de puxa, amanhã tem que trabalhar cedo e tal, não vou assistir lá o hangout porque eu vou trabalhar, né? Exato. Então por que sexta? Porque é final de semana, sábado, porque o domingo o cara pode dormir até 10 horas da noite, entendeu? Então a gente aumenta um pouquinho a duração do hangout no sábado e a gente faz o hangout todo sábado aí pro pessoal, trazendo informações novas, coisas novas, deixando um chat maravilhoso igual esse que nós tivemos aí hoje, essa interação com as pessoas, que é isso que eu quero, né? Trocar ideias, todo mundo tem o direito de opinar, cada um é seu mestre. Assistam o vídeo do Bid lá, o verdadeiro guru, para vocês entenderem esse conceito, e vamos tocar, e vamos iniciar esse projeto aí, e transferir essas sementes de conhecimento para todo mundo. Bora, então já vou marcar, tá? Vocês fiquem aí, sabendo que a gente vai ter o hangout aqui com o senhor Black, vai ser o Sabadão do Black. Eu já fiz Sabadão do Juliano, então é Sabadão do Black agora. Sabadão do Black. E vamos lá, tá, gente? Vocês venham aqui que não tem desculpa, tá? Na sexta-feira tem o Laércio, mas no sábado não tem ninguém assim foda que nem o Laércio, né? Porque, tipo, competir com o Laércio é meio fogo, né? Porque até eu mesmo queria estar assistindo o do Laércio, né? Como você falou, é uma pessoa incrível mesmo, com várias ideias legais. Eu aprendi com o Laércio. Eu gosto muito dele. Então tá marcado, tá, gente? Próximo sábado, às 8. Você quer fazer às 8 também? Pode ser às 8, sem problema nenhum. Então, fazemos às 8 aí, mais de 2, 3 horas. Tá bom. E aí a Amanda vai colocar os links aí para vocês aí de acesso às páginas. São 3 páginas, são 3 canais, cada um se complementando entre si. Manda mensagem para mim através das páginas, eu respondo lá se vocês tiverem dúvida de alguma coisa. Tem um grupo no Telegram, né? Eu sou contra o WhatsApp, então eu só tenho o Telegram lá, que é um grupo de pessoas que interagem lá, um chat aberto para todo mundo estar interagindo, que eu participo lá com as pessoas também. Vai estar o link aí, tá com a Amanda, ela coloca para vocês aí. Vou desenvolver esse projeto, porque assunto nós temos, conteúdo nós temos. Pessoas participando maravilhosamente, como diz o Shaul, magnificamente magnífico, nós temos. Então, vamos trabalhar. E eu quero deixar todo mundo bem claro, eu vou colocar assim os links das páginas, os links do YouTube, eu vou colocar todos no chat, e se você perder, está escutando aí depois, eu vou colocar nos primeiros comentários do vídeo,
depois que você estiver assistindo, quando não está ao vivo, você vai encontrar também todos os links direitinho, tá bom? Para você ter aí acesso ao conteúdo e aos projetos do Sr. Black, e assim vocês entendem um pouquinho mais daquilo que ele propõe. E também ele fala, tem muito conteúdo sobre as esferas, sobre os Blue Avians, sobre as histórias que o Corey Goode fala, sobre o Uno. Então é muita coisa, então não tem condições de nós fazermos tudo num vídeo só. Então vão na página dele, se inscrevam, deem seu like, vão no canal do YouTube também, se inscrevam lá. E tá tudo aí embaixo, tá, gente? Eu vou colocar devagarzinho, porque não tem condição de colocar tudo rápido, mas eu vou colocar devagarzinho e vai estar lá. E é isso aí, eu quero deixar minha gratidão a todos, né? Parabéns aí pela participação de todos aí, né? Agradeço demais a atenção aí, o tempo que cada um disponibilizou para estar ouvindo esse humilde servidor aí da luz, servidor da lei do Uno, compartilhando o que eu pesquiso. Ao contrário do que muitos pensam, eu não ganho R$1, tá, galera? Não ganho R$1 com nada do que eu estou fazendo nas páginas lá, com nada que eu estou fazendo nos canais. Tudo que eu estou fazendo é extremamente pela vontade de compartilhar, porque quando eu estou aí compartilhando, estou ensinando, passando conhecimento, eu também estou aprendendo. Troca maravilhosa, é uma troca super interessante, né? E em vez de ficar perdendo tempo aí com tanta baboseira, eu uso o meu tempo livre para estar distribuindo aí sementes de conhecimento. E aí cada um seja o mestre de si próprio, pega essas informações que eu coloco, não precisa assinar embaixo, não. Vai lá, pesquisa, questiona. Se encontrar alguma coisa diferente, que comprove que está errado, que tem outra coisa que é diferente, que é melhor, passa para mim, eu vou fazer uma correção lá e vou agradecer, justamente porque eu aprendi mais um pouquinho, eu não sou dono da razão, tá bom? Eu mudo o conteúdo, coloco a informação verdadeira, a informação real. Se precisar fazer uma retratação aí em algum vídeo, alguma besteira que eu possa ter falado, eu corrijo, tá bom? E estou aberto aí para todos vocês. Dentro do possível aí, eu respondo todo mundo e vamos criar essa interação. E sejam seus próprios mestres, sejam seus próprios guias, sejam seus próprios mentores, seus próprios gurus. Ascensionem através da meditação, mas não só através da meditação, através do silêncio interior, do silêncio da mente e da prática da integridade no servir. Sirvam, se tornem servidores. Vocês vão ver como toda a realidade, como toda a ascensão, como a verdadeira luz vai se apresentar na vida de vocês. Tá bom? E é isso aí. Me despeço de todos. Gratidão novamente e namastê a todos. Gratidão, Sr. Black, muito obrigada, viu, que o universo aí lhe recompense. Muito obrigada a todo mundo que assistiu o nosso Hangout hoje, voltem sempre. Talvez eu faça um Hangout amanhã, que é sábado à noite, às 8 horas, sobre um balanço geral dos temas que foram abordados essa semana nos Hangouts, né, um papo bem descontraído, nada muito sério, como vocês sabem, eu gosto de brincar às vezes também. E lembrando que próximo sábado, esse sábado não, mas o próximo sábado vai ter a parte 2 no Sabadão do Black, tá, gente? Então venham aqui para prestigiar o nosso colega e irmão Black. Que Deus abençoe vocês, tenham uma noite maravilhosa e nós terminamos por aqui. Tchau, gente! Se gostou desse vídeo, compartilhe e deixe o seu joinha. Inscreva-se no canal para mais vídeos e informações.